Prova do Colégio Militar de Brasília de 2016 para 2017, questão número 1. Olha só, rapaz, que é isso? Quanto blá blá blá, parece até prova de português. Vamos ver então. Leia alguns fatos históricos sobre os Jogos Paralímpicos. É uma prova temática, né, sobre os Jogos Paralímpicos. Sobre os Jogos Paralímpicos e os Jogos Paralímpicos de Inverno. Então tem aqui um monte de fatos históricos. Depois de ler esses fatos históricos, você tem que responder essas perguntinhas aqui. Bom, essas perguntinhas na verdade são relativas a anos em que as coisas aconteceram e ele quer saber aqui alguma coisa sobre esses anos, né? Então vamos ler aqui quais são esses fatos históricos e os anos em que eles aconteceram. Tem que ler tudo, não tem jeito. Olha, em 1888, Berlim, na Alemanha, já contava com clubes que promoviam a participação de surdos nos esportes. Certo? Então, o ano em que aconteceu isso aqui, surdos participam de esportes desde 1888. Vamos destacar essa data aqui, 1888. Em 29 de julho de 1948, na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Londres, Guttmann organizou a primeira competição em cadeira de rodas, a qual chamou de Jogos de Stroke Mandeville. Então vamos deixar isso aqui indicado aqui, competição com cadeira de rodas que se chamavam Jogos de Stroke Mandeville. Isso aconteceu em 1948. Bom, não eram Jogos Paralímpicos ainda, mas já tinha participação de pessoas em cadeira de rodas, certo? 4 anos depois, seria 1952, né? 4 anos depois, militares holandeses aderiram ao movimento e os Jogos de Stroke Mandeville se tornaram internacionais. Poxa, então eles viraram internacionais 4 anos depois? Quer dizer, isso aconteceu em 1952. Os primeiros Jogos Paralímpicos foram realizados em Roma, na Itália, em 1960, com 400 inscritos de 23 países. Então, os Jogos Paralímpicos começaram, na verdade, em 1960, em Roma. Então, vamos deixar aqui 1960. Desde Roma, os Jogos são promovidos a cada 4 anos. Quer dizer, 60, 64, 68, etc. Então, desde Roma, os Jogos são promovidos a cada 4 anos, assim como os Jogos Paralímpicos de Inverno. Tem Jogos Paralímpicos e os Jogos Paralímpicos de Inverno. Não necessariamente na mesma cidade, né? Claro, você não vai fazer no Rio de Janeiro jogos de inverno, porque aqui não tem neve. Tem que ter neve para você poder ter jogos de inverno. Então, olha aqui. Os Jogos Paralímpicos de Inverno, que tiveram sua primeira edição em 1976, com sede na cidade de Nossa, gente, eu não consigo falar essa palavra não, hein? Ornsköldsvik. Tá doido? Então, isso aqui aconteceu em 1976, na Suécia. Então, foram os primeiros Jogos Paralímpicos de Inverno, em 1976, na Suécia. Então, tá aqui o ano. Desde a Olimpíada de Seul, na Coreia do Sul, em 1988, os Jogos Paralímpicos são disputados nas mesmas cidades e locais de competição dos Jogos Olímpicos, aplicando as mesmas regras para os Jogos Paralímpicos de Inverno, desde a Olimpíada de Inverno em Albertville, 1999, da França. Calma aí, tem 2 datas envolvidas aqui. Desde essa Olimpíada de Seul, que foi em 1988, na Coreia do Sul, né? Aqui eu esqueci de marcar. Isso foi na Coreia do Sul. Então, desde essa Olimpíada aqui, a Olimpíada e a Paralimpíada passaram a ser juntas.
Claro, primeiro tem a Olimpíada e depois tem a Paralimpíada, que nem foi no Rio de Janeiro, né? Então, a partir desse ano, elas passaram a ser disputadas nas mesmas cidades, aplicando as mesmas regras para os Jogos Paralímpicos de Inverno. Os Jogos Paralímpicos de Inverno são em lugares diferentes, né? Em lugares que faz frio, para poder ter neve. Senão, não dá para jogar lá os esportes de inverno. Bom, então esses Jogos Paralímpicos de Inverno, desde da Olimpíada de Inverno de Albertville. Então, aqui, ó, em 1992, o que aconteceu? Os Jogos Paralímpicos de Inverno passaram a sofrer as mesmas regras, ou seja, ser disputados no mesmo lugar onde é disputada a Olimpíada de Inverno, etc. Bom, finalmente, neste ano 2016, os Jogos Paralímpicos foram realizados no Rio de Janeiro, Brasil. Claro, a Olimpíada foi disputada e os Jogos Paralímpicos também. Então vamos botar aqui 2016. Então, a partir desses anos todos, a gente tem que responder as perguntas que o problema faz. Em relação aos anos em que ocorreram os fatos citados no texto, podemos afirmar que... Então, tem aqui as afirmativas, a gente tem que ver o que é falso, o que é verdadeiro aqui, né? Como ele não falou nada, deve ter aqui uma verdadeira e as outras falsas. Então vamos ver. Desde as primeiras competições com surdos até os jogos de Stroke Mandeville se tornarem internacionais, passaram-se 60 anos. Então a gente tem que ver em que ano que aconteceu isso aqui e em que ano que aconteceu isso aqui. Olha aqui, ó. Os primeiros jogos que contavam com a participação de surdos nos esportes, eles ocorreram em 1888. 1888, tá. Até os jogos de Stroke Mandeville se tornarem internacionais. Calma aí. Aqui a gente tem quando começaram os jogos de Stroke Mandeville, mas eles foram apenas em Londres. Agora eles viraram internacionais apenas aqui nesse ano. 4 anos depois, né, na Holanda. Tá, então isso aqui é 1952. Quantos anos se passaram daqui até aqui? Tem que fazer a conta. 1952 menos 1888. Quanto é que dá isso aqui? 12 menos 8, 4. 4 menos 8, vai fazer 14 menos 8, né? Vai pedir emprestado, então vai dar 6. E aqui vai ficar 18 menos 8. 64 anos. Então, passaram-se 60 anos? Coisa nenhuma. Passaram-se 64 anos. Então, isso aqui é falso. Letra B. Albertville sediou a 4ª edição dos Jogos Paralímpicos de Inverno, desde sua primeira edição na Suécia. Calma aí. Os Jogos de Albertville foram quando? Foram em 1992. E a primeira edição na Suécia foi em 1976. Ele está dizendo aqui que Albertville sediou a 4ª edição. Vamos ver aqui, ó. 1976 foi a primeira edição desses Jogos de Inverno, né? E aí eles foram se repetindo a cada 4 anos. Então, 1980 foi o próximo, depois 1984, 1988, até 1992, que foi o de Albertville, né? Então, olha só, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Esses foram os 5º Jogos Paralímpicos de Inverno. Então tá errado, não é 4ª edição coisa nenhuma, é 5ª. Então isso aqui também é falso. Letra C, 38 anos depois da primeira competição em cadeira de rodas, os Jogos Paralímpicos passaram a ser disputados nas mesmas cidades e locais de competição dos Jogos Olímpicos. Vamos ver isso aqui. Primeira competição em cadeira de rodas. Olha aqui, a primeira competição em cadeira de rodas ocorreu em Londres. Só que aqui ela não era internacional, né? Ela só virou internacional aqui. Ele está falando alguma coisa sobre esse negócio de internacional?
Ó, 38 anos depois da primeira competição em cadeira de rodas. Então, não é internacional que ele está falando, foi a primeira mesmo. Essa primeira mesmo foi em 1948. 1948. Então, 38 anos depois da primeira competição em cadeira de rodas, os Jogos Paralímpicos passaram a ser disputados nas mesmas cidades. Quando é que começou a história de mesmas cidades? Olha aqui, essa história de mesmas cidades foi só em 1988. Então, 1988, vamos ter que fazer a diferença, né? Ele fala que se passaram 38 anos. Olha aqui. A diferença entre esse ano e esse ano, subtraindo aqui, isso aqui vai dar quanto? 40 anos depois. 40 anos depois, não é 38 anos coisa nenhuma. Ele está falando que isso aqui aconteceu 38 anos depois. Então, isso aqui também é falso, porque foram 40 anos, na verdade. A letra D, o Rio de Janeiro sediou a 14ª edição dos Jogos Paralímpicos, desde da primeira edição em Roma. Então a gente tem que olhar a diferença de anos entre as Olimpíadas do Rio de Janeiro, que coincide com as Paralimpíadas, né? Entre Rio de Janeiro e Roma. Olha, Rio de Janeiro a gente já sabe que foi 2016, né? E os Jogos de Roma? Os Jogos de Roma foram... Aqui, ó. Os Jogos de Roma foram em 1960. Tá, isso aqui vai dar o quê? 56 anos, né? 56 anos. Mas ele não está perguntando quantos anos se passaram. Ele está dizendo que o Rio de Janeiro sediou a 14ª edição. Será que isso está certo? Se o cara lembrar que é de 4 em 4 anos e pegar 56 e dividir por 4, vai dar realmente 14. Só que, presta atenção, não é assim que se faz essa conta. Olha só, vou fazer do jeito mais imbecil essa história. A primeira edição foi em 1960. 1960. Agora vamos passar de 4 em 4 anos. Essa aqui foi a primeira edição, né? Então vai ficar depois 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 88, 92, 96, 2000, 2004, 2008, 2012 e 2016. Olha aqui, ó. Primeira edição, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, 10ª edição, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e 15ª. Então, na verdade, não foi a 14ª edição, foi a 15ª. Porque a conta que você tem que fazer não é pegar a diferença entre esses anos que a gente viu que dá 56 e dividir por 4, que vira 14. Não é, porque você tem o primeiro ano e o último. Então você tem que somar mais um. Por isso que é a 15ª edição. Aqui a gente fez contando, que é o jeito mais fácil. Mais trabalhoso um pouquinho, né? Então isso aqui, na verdade, está errado por causa disso. Não foi 14ª edição, foi 15ª. Então essa aqui é falsa também. Caramba, tudo falso. Finalmente, a letra E. Desde a primeira edição dos Jogos Paralímpicos de Inverno até os Jogos realizados no Rio de Janeiro, passaram-se 40 anos. Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro, eu sei que foi em 2016. Agora, os Jogos Paralímpicos de Inverno, quando é que eles começaram? Os primeiros Jogos Paralímpicos de Inverno, olha aqui, ó. Desde Roma, os Jogos são promovidos a cada 4 anos, assim como os Jogos Paralímpicos de Inverno, que tiveram sua primeira edição em 1976, com sede na Suécia. Poxa, então eu tenho que pegar 2016 e subtrair 1976. Quanto é que vai dar isso aqui? 0, 11 menos 7, 4, e aqui vai ficar 0. 40 anos
Então, realmente, passaram-se 40 anos desde dessa primeira edição dos Jogos Paralímpicos de Inverno. Finalmente, a gente encontrou uma verdadeira, né? Então, a resposta correta é a letra E de eco. Questão fácil, só que um pouquinho trabalhosa, né? Para conferir esses anos todos aí.